Olá a todos, olá Mr. Beta, obrigado aí pela oportunidade. Vou mostrar o meu aquário, que tem o nome de Israel. É um aquário que eu fiz sob encomenda, para caber direitinho aí nesse espaço na minha mesa de trabalho. É um aquário de 60 por 25 de fundo e 40 de altura. Eu mesmo montar ele, fui numa vidraçaria e tal. Peguei o preço, mas aí eu descobri um vendedor no Mercado Livre que estava pedindo R$ 240, parcelados ainda em não, R$ 299, parcelados em 12 vezes, sem juros. E eu pedi para fazer com silicone preto, o acabamento. Eu pedi, eu não me lembro agora o nome certo, né? Mas é como se fosse um papel contact preto, né? Eu comprei junto, coloquei lá no fundo, seguindo aí algumas instruções de vídeos no YouTube. Também fiz as bordinhas aqui na frente, né? Você pode ver que em cima tem uma bordinha fininha, embaixo tem outra. Embaixo talvez não esteja dando para ver, né? E aí é o seguinte, ele é um aquário que teoricamente tem 60 litros, né? Mas eu acredito que a área útil, devido ao substrato e a pedra, as raízes, tem um pouquinho menos. Eu tenho aí 12 tetra neon cardinal, eu tenho 8 tetra foguinhos e tenho 5 tetra tucano. Eu vou colocar mais 3 porque eu tô achando que eles estão um pouco tímidos na hora de comer por causa da menor quantidade. Tenho 3 coridoras albinas e tenho 3 cascudinhos nano pingo de ouro. Essa pedra aqui é uma Arnox Black Pebbles. Tudo aqui eu comprei no Mercado Livre, né? Essa raiz aqui e essa outra raiz é uma raiz da Oceantec. Essa planta que eu vi o Mr. Beta comentando, eu decidi pegar uma. Né? Acabei indo num lugar muito legal que chama Aquabase. Conheci lá o aquário campeão mundial de plantado, né? Os caras são muito bons, sem querer cair lá. Ele me deu essa planta. Essa aqui no centro é uma núbia, que inclusive está nascendo parece que é uma flor lá no meio, né? Ela está indo muito bem aqui. A raiz dela, eu coloquei ela entre a raiz ali e ela está presa ali, né? As raízes estão fora do substrato e ela está indo muito bem. E eu coloquei na pontinha desse galho e lá atrás duas anúbias nana que eu comprei em vitro, que elas estão começando a pegar bem aí. Esse aquário já tem 2 meses e alguma coisa. Eu também coloquei ali atrás, tem o termostato da Roxin, 100 watts, que eu estou mantendo ele praticamente se eu não me engano, não preciso olhar, mas eu acho que é 30 graus e alguma coisa aí, 38 graus, para ficar em 26 graus. Ou estou deixando, depois eu dou uma olhada ali, mas eu acho que é isso. Né? Eu coloquei um termômetro e aí eu vou aumentando a potência dele até deixar em 26 graus. Esse aquário está com 26 graus na água. O nome dele é Israel, como eu falei, já vou explicar depois. E aí, assim, né, eu assisti muitos vídeos no YouTube para começar esse aquário, porque eu já tive aquário e ele era praticamente um assassino de peixes. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou montar um aquário legal, né? E aqui eu coloquei no fundo, né? Eu fiz um U, deixando o meio vazio, né? Mas eu comprei 2 quilos de a granel do substrato Amazônia e depois eu coloquei um substrato de, putz, me fugiu o nome,
Depois eu falo por cima, que é uma pedra número 0 aí, que eu sei que o Mr. Beta não indica para coridoras, mas elas estão indo super bem aí, viu? E aí onde está essa planta aí, né? Aqui inclusive eu vou pedir para o Mr. Beta falar o nome que eu já esqueci. Inclusive se ele puder falar dessa núbia, qual que é a espécie também, eu agradeço. As outras eu sei que é a núbia nana. E aqui em cima, deixa eu diminuir um pouquinho a luminosidade, eu tenho uma jiboia que está começando a pegar raiz ali e querer crescer. Bom, diminuir um pouco. Bom, eu montei esse aquário, como eu falei, assisti vários vídeos no YouTube e eu decidi fazer uma ciclagem meio raiz. Eu tinha comprado tudo, né? E o aquário foi o que mais demorou. Então eu deixei 15 dias, 40 litros de água numa bacia que eu tenho, com o filtro ligado, com o carvão ativado e já com as minhas mídias da Cera funcionando. Era um filtro da Soma HF 750. Eu deixei ali funcionando por 15 dias. Na primeira semana eu coloquei um pedacinho de frango ali que apodreceu lá dentro, depois tirei, ficou uma semana sem sem esse frango, né? Acreditando que teria uma colônia de bactérias ali se alimentando dessa amônia. E aí depois de 15 dias eu montei o aquário. Montei o aquário sem peixe, deixei mais 15 dias, só que dessa vez colocando o Stability para funcionar. E esperei 15 dias. Eu acho que aí eu dei uma errada porque eu não deixei nada para as bactérias comerem, né? Aí eu coloquei os Tetra Neon Cardinal, coloquei só eles. Eles ficaram uma semana aí super bem. Eu até comprei eles porque eu falei, meu, se eu errar, eu gastei R$ 5 por peixe. Eles ficaram super bem. Na próxima semana, aí eu peguei as coridoras, né? E coloquei depois os cascudinhos nano pingo de ouro. São 3. Passado mais uma semana, eu coloquei 8 tetrafoguinhos. E depois, mais uma semana aí, mais ou menos, né, na média, eu coloquei 5 treta tucano. No começo eu tive um grande problema, né? Quando esses peixes já estavam aí todos no aquário, eu tive um grande problema que foi eu comecei a sentir o aquário muito sujo, mesmo fazendo TPA. Eu já desconfiava do filtro, que eu não gostava muito da disposição dele, apesar de ele ser um filtro aparentemente inteligente. Eu comecei a achar que ele não era um bom filtro, porque não cabia muito carvão ativado, não cabia muita mídia biológica. O sistema de filtragem dele me pareceu muito estranho. E aí eu fui assistir um vídeo do Mr. Beta falando de nitrito, porque eu tirei a medida do nitrito. O pH estava ok, 6,8. A amônia estava zerada, mas o nitrito estava lá no 2,5. E eu falei, meu, putz, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu vi que podia jogar o Prime para dar uma diminuída. Passou 24 horas, continuava lá em cima, estourando na escala máxima o nitrito, né? E aí eu falei, meu, eu vou trocar esse filtro. Eu não gostava dele. Eu peguei colocava Stability também, só que aí eu decidi mudar, né? Eu comprei um kit da Power Fat, que é o BioStart BioBacter. Comprei esse filtro aqui que está aqui agora, que é um filtro canister hang-on da Samsung, o HBL 802. Comprei o termostato lá funcionando. Comprei aí os kits da Power Fat
E vou te falar, em 4 horas que eu comprei o filtro no Mercado Livre e chegou no dia seguinte, já coloquei todas as minhas bíadias biológicas lá dentro, porque eu não estava conseguindo colocar toda no outro filtro. Eu deixava um pouco ali escondido dentro do aquário. Coloquei tudo, montei tudo em 4 horas com o filtro e colocando as medidas ali do Power Fat Biostart e Biobacter. 4 horas foi para 1 ppm. Eu acho que é essa a medida, né? 1 ppm, estava em 2,5. E passou mais de 24 horas, desceu para meio e agora tá assim, zero. No zero, zero, zero. Senhor filtro, eu vi muitas pessoas reclamando de vazamento, mas toda hora que eu abro ele, eu limpo ele na própria água do aquário, né? Deixo ele bem limpo. Não tiro a água de dentro do filtro para não afetar as mídias biológicas e tal. Eu até tiro a água do filtro, coloco num recipiente, passo uma escovinha ali dentro, tal, pego a água da TPA, lavo ele, devolvo a água que estava dentro dele, não mexo nas mídias biológicas, né? Carvão ativado também não, só se for trocar, troco perlon, tudo mais e recoloco. É um senhor filtro. Não vaza, passo vaselina nas borrachinhas como pede manual, encho ele de água antes de coloco mergulho ele inteiro, né, sem essas hastes na água. Depois coloco ele aí, ligo essas hastes, funciona perfeitamente, nenhum vazamento. Super indico, um baita filtro. Tem 801, 802 e 803. E eu peguei o 802 porque eu achei que era o suficiente para mim, todos com a mesma vazão de água, a diferença é que cabe mais ou menos mídias lá dentro, carvão, perlon. É... Queria descobrir o nome desse substrato aí, mas me fugiu. Enfim, hoje o pH se mantém em 6,8, amônia sempre zerada, nitrito zerado, o GH e o KH da água é baixo, minha água aqui chega com 7, pH 7, com KH KH e GH baixo, né? Chega com cloro, eu ponho Prime. Eu, quando vou fazer a TPA, eu esquento um pouco da água para chegar na temperatura de 26, para não dar nenhum choque térmico. Tá funcionando perfeitamente. Parei de jogar. Nesse problema que eu tive no nitrito, deu uma explosão de alga aí, marrom aí dentro. Meu Deus. Muita, muita alga. Tanto que essa planta aqui, ó, ela tá machucada ainda, por causa da quantidade de alga. Ainda tem um pouco de alga aí, mas ela tá diminuindo. Aí eu vi que com o tempo isso some, né? O aquário vai ficando velho. Não perdi nenhum peixe. Assim, um tetraneon cardinal pulou para fora. Eu até tô pensando em fazer uma tampa, mas a tampa que eu encomendei, que vai, eu vou conseguir deixar o aquário do jeito que tá, né? Com essa pontinha de galho para fora, com a jiboia e tal, com o espaço ali do filtro. Me pediram um vidro de 4mm, R$ 160, eu declinei. Estou procurando uma opção melhor, mas ninguém pulou mais. Os cardinais estão super bem aí, o tetra tucano também está super bem, parece que é um peixe sensível, né? E o foguinho tá indo ótimo, as coridoras, os, os cascudinhos também estão super felizes aí. Eles gostam muito, muito mesmo dos troncos e da pedra. Tem um que fica subindo nessa planta aí pelas folhas. A, a comida, eu vou até acender a luz aqui. A comida, essa primeira aqui, ó, é uma da Dr. Basler, muito boa. Os cascudinhos gostam muito dessa comida. Quando eu jogo, eu acho que eles sentem o cheiro, eles saem de toda a toca que eles tiverem aí. Eles saem. Esse segundo aqui é em flocos da Cera. Eles não são muito fã, mas comem. E aí eu tenho que ficar só pondo ela, né? Num dia eu só ponho ela, senão eles não comem ela. Aí num dia eu só ponho ela. Eu ponho um pouquinho de manhã. Eles comem, mas dão uma ignorada. E no fim do dia eles estão morrendo de fome, eles comem. Essa daqui é da Potiara, essas duas. A Habitat, que é para Coridora. É a Coridora? Eu acho que é. Não. É Peixes de Fundo, na verdade. Essa daqui, a Coridora gosta muito, muito, muito mesmo.
e os cardinal vão lá comer também. Então eu tenho que pôr uma pedrinha para as coridoras, uma pedrinha para os cardinal, que eles vão lá no fundo cutucar a comida delas e adoram. Aí tem o habitat que é de cascudinho, que eu nunca vi eles comerem, nunca vi ninguém comer essa ração também. E tem essa daqui da Tetracolor, que eu coloco no outro dia, né? Eu dou uma misturadinha nesse Dr. Baslir. Eu ponho um pouquinho junto com as rações quando eu dou, né? Bem pouquinho mesmo. Eu acabo comendo, até porque é uma ração mais cara e eu acabo misturando. Mas tem dia que eu só dou ela também. Os tetra tucano não gostam muito dessa ração. E aí, como eles sentem fome, eles acabam comendo. Eu acho que é isso. Ah, aí eu tenho aqui, né? Eu falei que o Aquário Israel, né? Eu sou fã da Bíblia. Eu tenho 3 coridoras albinas que elas me remetem aos 3 patriarcas, né? Da fé, que é Abraão, Isaac e Jacó. Aí eu tenho as 12 tribos, né? Que são os 12 filhos de Jacó que foram parar lá no Egito. E aí depois eu tenho os personagens, né? Os 5 tucanos são os personagens que eu mais gosto de ler, né? Que é José, Moisés, Josué, Davi e Daniel. E aí tem os tetafoguinhos, que são outros personagens, né? Como Sansão, Raabe, Samuel, Isaías, Éster, Ruth e por aí vai. E aí tem os 3 cascudinhos, que são os povos que sempre conviveram junto com os israelitas, né? Que seriam aí os estrangeiros e tal, que sempre tiveram no meio do povo. E aí é isso. Acho que já falei basicamente tudo. Eu acho que a pedra é basalto, se eu não me engano. Número 0. Coloco amendoeira, né? Aqui e aqui. Eu tenho uma bacia, como eu falei, que eu deixo com 40 litros com a água batendo lá, com umas folhas de amendoeira lá dentro e carvão ativado, né? Não ponho prime, não ponho nada, vou pôr o prime na hora que eu vou colocar, antes de colocar no aquário, né? Eu separo um balde que eu tenho de 3,5 litros, que é o que eu tiro para fazer a TPA e o que eu devolvo, né? Então eu tenho 2, um com a água nova e um outro balde com a água velha. Aí eu coloco o prime lá, dou uma mexida, deixo chegar na temperatura que eu preciso de 26 graus, né? Na verdade, esquento uma caneca, vou jogando a água lá até chegar nos 26 graus, jogo o prime, jogo o Biobacter e o Biostart e ponho aí. E aí eu deixo umas amendoeiras aí dentro, né? Tem uma aqui, tem outra aqui, ó, no meio do tronco. Tem umas folhinhas de ficus também. Acho que é ficus, que eu vi o do Dr. Mr. Beta aí falando, né? E é isso. Tá aí apresentado o aquário. Teoricamente 60 litros. Essa luz aqui é uma luz da Soma. E é para 60 a 70 centímetros. Eu acho ela boa, mas eu gostaria de ter pego uma com controle de potência da luz. E tem umas aí que também imitam o entardecer e o nascer do sol, né, que vão diminuindo a potência até desligar. Aqui eu acabo ligando a luz do quarto, né, eu ligo a luz do quarto e eu coloquei um timerzinho na tomada para ela ligar às 9 da manhã e desligar às 9 da noite. Eu vou mostrar, eu vou tirar o celular aqui do tripé e vou mostrar para vocês um pouco mais detalhes, inclusive mostrando aí esse timer que eu coloquei da Intelbras, que ele liga e desliga a luz. E é isso aí. Essas plantinhas aqui eu amarrei com linha de costura. Aquela lá do fundo também. A florzinha que eu falei, parece que é uma flor que está nascendo aqui no meio. Tem essa planta que dá para ver que ela ainda tem umas sequelas
das algas que deram. Ainda tem umas alguinhas aqui. Tem umas que estão bem pretinhas aqui, ó. Se você ver. Eu coloco o filtro assim. Normalmente eu deixo ele de outro jeito, que a circulação fica melhor. Eu deixei assim só por causa do vídeo. Mas normalmente eu deixo assim, com ela virada, que a água bate aqui e ela gira e vai certinho lá onde precisa sugar a água. Aí a pedrinha, os peixes. Aqui, ó, tetrafoguinho. Como eu virei a água, subiu um pouquinho de sujeira. Tucanos. As coridoras. Deixa eu ver se eu acho um pingo de ouro aqui. Normalmente quando eu apareço na frente do aquário, eles se escondem um pouco. E assim, eles vivem super bem. Os cardinais que ficam mais juntos em cardume, os outros eles meio que se misturam, sabe? Os foguinhos com o tucano. O foguinho ele é muito rápido. Quando tem comida ele quer causar. Ele é muito rápido. Eu acho que o nome dele é foguinho por causa da velocidade. Meu negócio parece um tiro. E é isso aí. Aí eu vou mostrar aqui embaixo o aparelhinho que eu pus para ligar e desligar a luz do aquário, é da Intelbras, é um timer. As comidas. É essa habitat mesmo, que é do cascudinho. Peixes de fundo da coridora. E é isso. Eu tenho todos os testes da Alcon, pH, cloro, nitrito, amônia, KH, GH, tudo aí. Beleza? Obrigado a todos aí. Se alguém quiser alguma informação, só pedir, eu respondo aí se estiver nos comentários. Muito obrigado, Mr. Beta. Agradeço aí a oportunidade. Olha o cascudinho aqui, ó. Ele é nano. Ele vai ficar desse tamanho, não vai crescer mais que isso. E esses cardinal cresceram muito rápido, eles eram muito pequenininhos. Tá ele aí. Valeu? Abraço a todos.